Quem é o Guru e quem é o Guru Supremo? Tudo o que acontece na sua consciência é o seu Guru. E a consciência pura, além da consciência, é o Guru Supremo. Meu Guru é Sri Babaji. Qual sua opinião sobre ele? Que pergunta? Pergunta-se ao espaço em Bombay qual sua opinião sobre o espaço em Pune. Os nomes são diferentes, mas não o espaço. A palavra Babaji é apenas um endereço. Quem mora nesse endereço? Você faz perguntas quando tem problemas. Investigue quem causa os problemas e para quem. Entendo que todos têm a obrigação de alcançar a realização. Isso é dever ou destino? A realização é a percepção do fato de que você não é uma pessoa. Ela, portanto, não pode ser dever da pessoa cujo destino é desaparecer. Seu destino é dever daquele que imagina ser a pessoa. Descubra quem ele é, e a pessoa imaginária se dissolverá. Liberdade é estar livre de alguma coisa. Do que você tem que se libertar? Obviamente, você tem que se libertar da pessoa que você pensa ser, pois é a ideia que você faz de si mesmo que o mantém prisioneiro. E como a pessoa é eliminada? Com determinação, entenda que ela tem que ir embora e deseje que ela se vá. Se você for sério, ela irá. Algum dia, alguém lhe dirá que você é consciência pura e não o corpo-mente. Aceite isso como uma possibilidade e investigue-a seriamente. Talvez você descubra que não é assim, que você não é uma pessoa presa ao espaço e ao tempo. Pense na diferença que isso faria. Se não sou uma pessoa, o que sou então? O pano molhado tem uma aparência, uma textura e um cheiro peculiar, enquanto está molhado. Ao secar, ele volta a ser um pano normal. A água foi removida e quem poderia desconfiar que o pano em algum momento esteve molhado? Sua natureza real não é o que você parece ser. Abandone a ideia de ser uma pessoa. Isso é tudo. Você não precisa se transformar naquilo que você, de qualquer modo, já é. Há a identidade daquilo que você é e há a pessoa superposta a essa identidade. Você conhece apenas a pessoa. A identidade que não é uma pessoa você não conhece, por nunca ter duvidado, nunca ter se colocado a pergunta crucial: quem sou eu? A identidade é a testemunha da pessoa. E a sadhana consiste em deslocar a ênfase da pessoa superficial imutável para a testemunha imutável e sempre presente. Por que a pergunta quem sou eu me atrai tão pouco? Prefiro passar meu tempo na doce companhia dos santos. Permanecer no seu próprio ser também é companhia santa. Se você não tem problema com sofrer e se libertar do sofrimento, você não encontrará a energia e a persistência necessária para a autoinvestigação. Não se pode fabricar uma crise. Ela tem que ser genuína. E como uma crise genuína acontece? Ela acontece a cada momento, mas você não está alerta o bastante. Uma sombra no rosto do seu vizinho, a imensa e generalizada agonia da existência são fatores constantes em sua vida, mas você se recusa a notar. Você sofre e vê outros sofrendo, mas não reage. O que você diz é verdade, mas o que posso fazer? Essa é de fato a situação. Minha impotência e meu embotamento são parte dela. Isso já basta. Olhe para si mesmo sem cessar. É suficiente. A porta que barra seu caminho é também a porta que se abre para que você passe. O eu sou é a porta.
Poste-se frente a ela, até que ela se abra. Aliás, ela está aberta, mas você não está por perto. Você está esperando frente a portas pintadas e inexistentes que nunca se abrirão. Muitos de nós, em algum momento e em certo grau, tomamos drogas. Disseram-nos que tomássemos drogas para entrar em níveis mais altos de consciência. Outros nos aconselharam a fazer muito sexo com esse mesmo fim. Qual a sua opinião sobre o assunto? Não há dúvida de que uma droga que é capaz de afetar o cérebro pode também afetar a mente e proporcionar todas as estranhas experiências prometidas. Mas o que são todas as drogas se comparadas com a droga que trouxe essa peculiaríssima experiência de ter nascido e de viver em sofrimento e medo, em busca de uma felicidade que nunca vem ou que não dura? Você deveria investigar a natureza dessa droga e encontrar um antídoto. Nascimento, vida, morte, tudo isso é uma coisa só. Descubra a sua causa. Antes de nascer, você estava drogado. Qual era essa droga? Você pode se curar de todas as doenças, mas se você estiver ainda sob a influência dessa droga primordial, de que servem as curas superficiais? Não é o karma que causa os renascimentos? Você pode mudar os nomes, mas o fato persiste. Que droga é essa, a que vocês chamam de karma ou destino? Ela fez com que você acreditasse ser o que não é. O que ela é e como livrar-se dela? Antes de ir adiante, você tem que aceitar, pelo menos como uma hipótese de trabalho, que você não é o que parece ser, que você está sob a influência de uma droga. Só então você terá o ímpeto e a paciência para examinar os sintomas e procurar a causa comum a todos eles. Tudo que um guru pode dizer é: meu caro senhor, você está totalmente enganado acerca de si mesmo. Você não é a pessoa que pensa ser. Não confie em ninguém, nem mesmo em si próprio. Procure, descubra, remova e rejeite todas as suposições, até que você chegue às águas vivas e à rocha da verdade. Até que você esteja livre da droga, todas as suas religiões e ciências, orações e yogas de nada lhe servirão, porque por se basearem no equívoco, elas reforçam esse equívoco. Mas se você permanecer na ideia de que não é o corpo, nem a mente e nem mesmo sua testemunha, mas que você está absolutamente além, sua mente crescerá em clareza, seus desejos em pureza e seus atos em caridade. E essa destilação interna o levará a um outro mundo, um mundo de verdade e de amor destemido. Resista a seus velhos hábitos de sentimento e pensamento. Diga sempre a si próprio: não, assim não. Não pode ser assim. Eu não sou assim. Eu não quero nem preciso disso. E o dia certamente virá em que toda a estrutura de erro e desespero cairá por terra, e o solo estará livre para uma nova vida. Afinal, você tem que se lembrar que todas as suas preocupações consigo próprio só acontecem durante as horas de vigília e parcialmente em seus sonhos. No sono profundo, tudo é posto de lado e esquecido. Isso mostra como sua vida desperta é pouco importante, até para você mesmo, a ponto de que basta deitar e fechar os olhos para que ela desapareça. Cada vez que você vai dormir, você o faz sem a mínima certeza de que irá acordar, e no entanto você aceita correr o risco. Quando você dorme, fica consciente ou inconsciente? Permaneço consciente, mas não consciente de ser uma pessoa específica. Você poderia nos dar um vislumbre da experiência da realização? Tome ela toda, ela está à sua disposição, basta pedir, mas você não pede,
e quando pede não toma, descubra o que lhe impede de tomar. Eu sei o que me impede, meu ego. Então trate de seu ego e me deixe em paz. Enquanto você estiver trancado dentro de sua mente, meu estado estará fora de seu alcance. Sinto que não tenho mais perguntas a fazer. Se você realmente estivesse em guerra contra seu ego, você teria muitas perguntas mais. Você tem tão poucas perguntas porque, na verdade, você não tem interesse. No presente momento, você é movido pelo princípio prazer-dor, que é o ego. Você está se deixando levar por seu ego e não lutando contra ele. Você nem ao menos tem consciência de que é totalmente dominado por considerações de ordem pessoal. Um homem deveria estar sempre em estado de revolta contra si próprio, pois o ego, como um espelho curvo, distorce. Ele é o pior dos tiranos, ele o domina de forma absoluta. Quando não há eu, quem é livre? O mundo fica livre de um pesado estorvo. Isso já é o bastante? O bastante para quem? Para todos, é como se fosse uma corda esticada, de um lado a outro da rua, bloqueando o tráfego. Recolha. O ego existe como uma mera identidade, útil apenas quando necessária. Ser livre do ego é fruto de auto-investigação? Houve um tempo em que eu era profundamente insatisfeito comigo mesmo. Agora, encontrei meu guru e estou em paz, após ter me entregue a ele por completo. Se você observar sua vida cotidiana, você verá que não entregou coisa alguma. Você apenas acrescentou a palavra entrega a seu vocabulário e transformou o seu guru num cabide onde pendurar seus problemas. A verdadeira entrega significa você não fazer nada, a não ser se induzido pelo guru. Você, por assim dizer, sai do caminho e deixa seu guru viver sua vida. Você apenas olha e se maravilha ao ver o quão facilmente ele resolve os problemas que você pensava serem insolúveis. Daqui de onde estou sentado, vejo a sala, as pessoas, e vejo você também. Como isso tudo lhe parece da sua extremidade? O que você vê? Nada. Eu olho, mas não vejo, no sentido de criar imagens, recoberta por opiniões. Eu não descrevo nem avalio, eu olho e vejo você, mas nem atitudes nem opiniões embaçam minha visão. E quando desvio os olhos, minha mente não permite que a lembrança permaneça. Ela imediatamente volta a ser livre e límpida para a próxima impressão. Aqui, olhando para você, não consigo localizar o acontecimento no espaço e no tempo. Há algo de eterno e de universal na transmissão de conhecimento que está ocorrendo. 10.000 anos antes ou depois não fazem diferença. O acontecimento em si é intemporal. O homem não muda muito com o passar das eras. Os problemas humanos permanecem os mesmos e pedem as mesmas respostas. O fato de você estar consciente disso, a que você chama de transmissão de conhecimento, mostra que o conhecimento ainda não foi transmitido. Quando você o tem, você deixa de estar consciente dele. Você nunca está consciente do que é realmente seu. Aquilo do qual você pode ter consciência não é você nem é seu. O que é seu é o poder de percepção, não o que é percebido. É um equívoco pensar que o consciente consiste na totalidade do homem. O homem é o inconsciente, o consciente e o supraconsciente. Mas você não é o homem. A tela do cinema é sua, e também a luz e o poder da visão. Mas o filme não é você. Devo procurar por um guru ou ficar com quem eu tenha encontrado, seja ele quem for? Sua própria pergunta mostra que você ainda não encontrou um guru. Antes de chegar à realização, você passará de guru a guru, mas ao encontrar a si mesmo, sua busca chegará ao fim.
Um guru é um marco na estrada. No caminho você passa por muitos marcos. Ao chegar a seu destino, você verá que o último deles foi o mais importante. Na verdade, todos foram importantes a seu próprio tempo, e nenhum é agora. Você parece não dar importância ao guru. Ele é apenas um incidente entre outros. Todos os incidentes contribuem, mas nenhum é crucial. No caminho, cada passo o ajuda a chegar a seu destino. E cada um deles é tão importante quanto os demais, mas todos têm que ser dados. Nenhum pode ser evitado. Se você se recusar a dar um desses passos, você não irá adiante. Todos cantam as glórias do guru, enquanto você o compara a um marco na estrada. Não precisamos de um guru? Não precisamos de marcos? Sim e não. Sim, se estamos em dúvida, não se conhecemos o caminho. A partir do momento em que adquirimos certeza interna, o guru deixa de ser necessário, exceto no sentido técnico. Afinal de contas, sua mente é um instrumento e você tem que aprender a usá-la. Da mesma forma que lhe ensinaram a usar seu corpo, você tem que aprender a usar sua mente. O que ganho aprendendo a usar a mente? Você se torna livre de desejos e de medos que resultam unicamente do uso errado da mente. Apenas conhecimento mental não basta. O conhecido é acidental, o desconhecido é a morada do real. Viver no conhecido é viver preso. Viver no desconhecido é a libertação. Pelo que entendi, a prática espiritual consiste na eliminação do eu pessoal. Essa prática exige determinação férrea e aplicação constante. Onde encontrar a integridade e a energia para tamanho trabalho? Você as encontra na companhia dos sábios? Como saber quem é sábio e quem é apenas sagaz? Se seus motivos são puros, se você busca a verdade e nada mais, você encontrará as pessoas certas. Encontrá-las é fácil, difícil é confiar nelas e tirar pleno proveito de seus conselhos e de sua orientação. A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível.